Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana vamos ver o seguinte: será que existe alguma coisa que pode ajudar a gente a ter menos ressaca? Pois bem, aqui na tela do computador a gente tem o jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui eu tenho o título do artigo, os autores e aqui a data de publicação. Lembrando que para acessar o artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Então, bora pro paper. Desculpa. Bom, ele começa falando a respeito do álcool, os sintomas físicos e mentais, fala um pouquinho das citocinas, depois ele fala aí dos efeitos da ressaca, como por exemplo vomitar ou dificuldade na concentração. E aí ele vai trazendo algumas partes bioquímicas, fala um pouquinho da fisiologia, do metabolismo. E aí eles falam a respeito da associação de determinados elementos com o metabolismo do etanol. E eles fazem o seguinte: vamos supor então que esses elementos possam ajudar ou ter alguma relação com o metabolismo do álcool que o ser humano consome ali, tá? Em bebidas alcoólicas. E aí eles decidem resolver rodar o estudo. Bom, e aí a parte que nos interessa, os materiais e métodos, é um estudo naturalístico, que tem um dia de controle, tá? E um dia de execução. No caso, a execução é o dia de ressaca aqui deles, tá bom? Que eles chamam de hangover day, tá? Então, no dia de controle não tem consumo de álcool e no dia da ressaca eles consomem o álcool na tarde anterior, tá bom? E aí esses dias foram separados por aproximadamente uma semana, tá? O estudo naturalístico, acho que é a primeira vez que eu venho apresentar aqui para vocês. Basicamente é você tentar mexer o menos possível naquela situação, naquela ação, enfim. E aí, com relação aos sujeitos, eles pegaram 23 indivíduos, 13 indivíduos tinham ressaca constantemente quando eles consumiam álcool, tá? Ou de forma regular, e 10 indivíduos não tinham ressaca quando eles consumiam álcool, tá bom? E aí então eles foram divididos em grupo ressaca e grupo resistente à ressaca, tá? Aqui eu tenho os critérios de inclusão e exclusão. Vale ressaltar aqui um deles, que na verdade é um conjunto, né? Que quem usava droga de forma recreacional ou fumavam, eles eram excluídos da participação do estudo, tá? E essa amostra aqui de 23 indivíduos variou de pessoas de 18 até 30 anos de idade, tá? E aí, como é que foi feito? Basicamente, eles falam para os indivíduos irem e fazerem o que eles faziam normalmente, tá bom? Saírem para dançar, ou ficar em casa e beber, ou ir para o bar e beber, enfim. Eles tinham que repetir aquele comportamento que eles tinham quando eles bebiam, tá bom? E aí, depois era relatado ali a quantidade de álcool que eles consumiram e etc. Tá? A única coisa que foi pedido ali para eles foi o seguinte: antes do dia, e contando lá o dia X, 3 dias para trás, evita de consumir álcool, tá bom? Para não dar interferência no estudo. E aí eles iam, realizavam ali suas atividades, bebiam, etc. E iam para o laboratório no outro dia e eram entrevistados no sentido de quantos copos você bebeu, o que você bebeu,
e por aí vai. E além dessa entrevista do álcool aí, também foi rodado um questionário para ver como eles se sentiam com relação à dor de cabeça, náusea, vômito, fraqueza, dificuldade de concentração e por aí vai. E também uma entrevista ali para ver o que eles comeram no 24 horas antes, tá bom? Que mais, que mais, que mais? E aí jogaram esse inventário alimentar num software que calculava ali as vitaminas, sais minerais e assim sucessivamente, tá? Análise estatística e vamos para a parte que mais chama atenção, tá? Bom, na tabela 1 eu tenho aqui os nutrientes, tá? No dia controle, no dia de álcool, o p-valor, tá? Que mais, que mais, que mais? Tem a média, tá aqui nessa tabela também, desse lado ali naquela coluna. E aqui vem para a parte que nos interessa. A associação entre os nutrientes e a ressaca de modo geral, tá? A gravidade, o grau da ressaca de modo geral. Então eu tenho aqui os nutrientes e como a gente consegue ver aqui nessas duas colunas aqui, tá bom? Somente o ácido nicotínico, tá? Mais conhecido como vitamina B3, eu vou utilizar esse termo, tá? E o zinco foram os únicos que tiveram os resultados ali abaixo da linha. Imagina que eu tenho aquela, eu já mostrei para vocês aqui várias vezes, eu tenho aqui um quadrado aqui, uma figura, esse fica para esse lado aqui, é um fator protetivo, e se vem daqui para cá, ele piora a situação, tá bom? Ou eu tenho uma figura assim, tá? Daqui para cima piora a situação e daqui para baixo é um efeito protetivo, tá bom? Então a gente consegue ver que os únicos nutrientes que ficaram de forma negativa nessa coluna aqui foi a vitamina B3 e o zinco, tá bom? Mostrando aí um fator protetivo, tá? E aí rodaram a associação e a gente consegue ver aqui na reta que eu tenho um fator protetivo que mostra para a gente o seguinte, que quando eu consumo zinco ou a vitamina B3, eu diminuo, por isso que a reta está declinada assim, eu diminuo a severidade ou o grau da minha ressaca, tá certo? A correlação aqui foi 0,5 negativa e 0,3 negativa também, dependendo aí da, da classificação ou dos autores que vocês forem utilizar, vocês podem colocar essa classificação como média ou pequena, tá certo? Que mais, que mais, que mais? E aqui embaixo, o último, eu tenho aqui os sintomas da ressaca e essa tabela mostra para gente a associação entre a ingestão de zinco e a ressaca. E dentre todos os sintomas, aqui o sintoma de vomitar, quem consumiu zinco teve esse fator protetivo, vamos por assim, ou seja, teve uma vontade menor de vomitar. Beleza? E aí ele entra aqui eu tenho a reta também de regressão, tá mostrando pra gente aqui 0,6, que aí dependendo mais uma vez do autor que vocês forem utilizar, pode entrar como médio ou forçando a barra como grande, tá? Mas enfim, aqui seria mais para médio. E aí a discussão, ele traz uma discussão tanto da parte psicológica quanto da parte física e joga uma bioquímica e uma fisiologia aqui, tá? Quem for da área, sugiro a leitura para interpretar como seria um artigo encaixando essas áreas, tá certo? Mostrando a ligação entre elas e como a gente consegue jogar uma fisiologia, uma bioquímica e tentar, né, explicar sintomas
psicológicos, por exemplo, tá bom? Ou como sintomas psicológicos podem afetar sintomas físicos. Então, os autores concluem o seguinte, que quem bebe socialmente e faz uma ingestão elevada de vitamina B3 e zinco reportam uma ressaca menor, tá bom? Uma ressaca menos severa, tá? Aqui tá as contribuições, referências. E aí, vamos lá para cima para a gente finalizar o artigo. Pois bem, então a gente conseguiu ver aqui nesse artigo que se você vai fazer ingestão aí de álcool em quantidades elevadas, talvez um dia antes seja interessante você consumir aí alimentos ricos em zinco e vitamina B3, tá bom? E também dependendo da situação em que você se encontra, você vai para um carnaval da vida ou você vai para um Réveillon, talvez, né? Veja bem, talvez. Eu vou fazer uma especulação aqui porque não sou nutricionista, mas seria talvez interessante você levar aí uma cápsulazinha contendo esses compostos aí para tentar amenizar a sua ressaca. Beleza? Valeu!